Shalom, eu sou o Rabino Moshe Keller, estou aqui para fazer para você um convite. Como a Bíblia tem sido ensinada para você? Como você tem estudado a Bíblia? Como você está entendendo o contexto da Bíblia? Nós temos aqui um curso através do Talmidim Centro de Estudos, um curso de bacharel em Teologia Judaico-Messiânica. O que frisamos nesse curso? Você entender o contexto das Escrituras. Você entender a Escritura dentro do contexto que ela foi escrita. Você que está me ouvindo aí, é o nosso convidado. Você vai estar pagando mensalmente uma quantia até simbólica, R$ 49,90 por mês. E você vai fazer parte desta grade de alunos que tem procurado entender a Escritura dentro do seu contexto. Venha estudar conosco. Seja um bacharel através do Talmidim Centro de Estudos. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua. Hamashiach. Porção de número 20. Título dela, Tetzaveh. Tetzaveh ordena. Nosso texto de estudo está em Shemot 27, 20 a 30, 10. Ok? Haftará, conclusão. Ezequiel 43, 10 a 27. E a Brit Hadashah, Filipenses capítulo 4, verso 10 até o verso 20. Amém? Amém? Eu gostaria que você deixasse aberto aí, Filipenses. Deixa aberto aí. Antes de nós iniciarmos, essa porção de hoje, ela tem algumas curiosidades. Tá? Que eu gostaria de compartilhar com você. Primeira curiosidade é que Moshe Rabbeinu, nosso rabino, pela lei judaica, ele foi considerado como o maior profeta, maior Melech rei e o maior Kohen Agadol. Amém? É. Profeta e Kohen Agadol, você vê muitas vezes. Mas ele desempenha um papel com Israel, né, que é um papel de rei. E, aliás, melhor do que muitos reis. Né? O Kohen Agadol, que vai falar nesta porção também, ele treinava todos os anos, durante 7 dias, os procedimentos do seu trabalho no Yom Kippur. 30 dias antes do Yom Kippur, ele já se separava, já se preparava para o trabalho. Mas durante o ano, ele treinava durante 7 dias para fazer o trabalho de Yom Kippur. Ok? Os Kohanim, aparavam o cabelo uma vez em 30 dias. O Kohen Agadol, uma vez por semana. E o rei, uma vez por dia. Havia 24 grupos de Kohanim que revezavam no trabalho do templo, quando o templo ficou pronto. E uma coisa interessante, 24 grupos de Kohanim. Cada grupo desse, ele oficiava durante 2 semanas por ano. Tá? Se você pegar que nós temos aproximadamente 4 semanas mês, multiplicado por 12, vão dar quantos meses? Quantas semanas? Ano. Ajuda? 4 semanas mês, vezes 12. Quantas semanas ano? 40. Né? 12 vezes 4. 48. Nós temos 24 grupos de Kohanim. Então, cada um vai ter que oficiar 2
semanas. De posse dessa informação, é interessante porque se você souber, tem uma escala de grupos, sabendo essa escala, você sabe que cada grupo de Kohanim vai estar oficiando num período do ano. Tá? De posse disso, você consegue detectar, por exemplo, que Zerarias, quem eram os Zerarias? Zerariahu, esposo de Isabel, né? Ele era o quê? Pai de Yohanan. Ele era o quê? Sacerdote. Se você ler na Bíblia, você sabe até de qual grupo de sacerdotes que ele era. E você sabendo disso, você sabe qual data do ano que ele estava no templo trabalhando. E a Bíblia diz que é nesse momento que o anjo lhe aparece. O Malar do Adonai. Né? E dá para ele uma mensagem, né? Que a sua esposa fica grávida, e ele volta para casa, terminado o serviço, aí ela fica grávida. Quando o Malar de Adonai é enviado para Míria, o que ele menciona para ela? Itzabel, tua, traduções erradas aí, prima, né? Não existe isso na Bíblia, tua parenta, ela está grávida, e já faz quanto tempo? 6 meses. Né? Bom, você sabendo dessa informação, você vai saber que o mês que ele estava oficiando, o turno dele, o mês que ele oficiava, o turno de sacerdotes que ele trabalhava, ele fazia o trabalho no mês de junho, julho, dependendo do ano. Né? O calendário nosso. Mês de junho e julho. Se o anjo, se o Malar é enviado a Míria e diz que já é 6 meses que isso aconteceu, que mês que Yeshua é anunciado então? Se eles oficiaram em junho, 6 meses depois vai dar mês de dezembro. Junho, outubro. Junho é o 6º mês, 6 meses depois, dezembro. Né? Bom, se Yeshua é anunciado em dezembro, ou janeiro, né? A sua gestação é 9 meses. Então ele vai nascer, mais ou menos, setembro, outubro. Amém? Então, seja, tem algumas informações bíblicas, né, que você, de posse delas, você consegue entender muitos contextos da Bíblia, entender muitas coisas dentro da Bíblia, né, e até, com essas informações, anular determinados ensinamentos. Né? Você vê que o mundo quer celebrar o nascimento de Yeshua em 25 de dezembro. E uma coisa triste é que nós sabemos pela arqueologia, pela história, que 25 de dezembro é uma data de festividade pagã. Ora, por que associar uma data pagã ao nascimento de Yeshua? Ou o nascimento de Jesus? Né? Porque Yeshua não nasce em 25 de dezembro. Yeshua não tem nada a ver com dezembro. Excetuando o fato que ele pode ter sido anunciado na festa de Hanukkah, que acontece em dezembro, finalzinho de dezembro. Pode. Tá? Não estou afirmando isso não. Amém? Né? Só mais uma informação, né? Sobre os Kohanim aí, que de posse dela, você pode, né, adquirir mais informações bíblicas. Os Kohanim que trabalhavam no templo eram proibidos de beber vinho. Ok? O que aprendemos com isso? Vinho, meu irmão. Para os sacerdotes que trabalhavam, os Kohanim, eles não podiam oficiar, se fossem oficiar, não podiam beber vinho. Tá certo? Conclusão? Bebiam vinho. Né? Nós temos, biblicamente falando, uns ensinamentos aí, por aí, né? Dizendo que Yeshua transformou água em suco de uva.
Você tem isso por aí, né? Irmão, é muito mais fácil você chegar, né, você que é um líder, você chegar para a sua denominação, né, o grupo, e dizer: irmãos, nós somos um país onde as pessoas tendem a ser alcoólatras. Para evitar esses problemas, nós adotamos que não se deve beber nenhuma bebida alcoólica. Fica mais fácil, né? Agora, eu distorcer Bíblia para sustentar doutrina, ensinamento da minha igreja, do meu grupo, aí não posso. Para dizer que nós não fazemos determinada coisa, porque está na Bíblia, distorcendo a Bíblia, né? Aí é heresia, né? Porque Yeshua transforma a água em grego, oinos, está lá no texto, yain, em hebraico, né? E é isso que está na Escritura. Amém? Não vou entrar nisso não, mas só pegando aí, né, por falar nisso, a Bíblia diz, tem na sua Escritura aí, que Yeshua foi taxado, foi dito que Yeshua, tá? Ele dizendo dele mesmo, que eles o denominavam o quê? Se você ler o texto, tá? Tem umas versões que traduziu lá como beberrão, tá? Mas no original é bebedor de vinho, tá? Inclusive ele diz o seguinte: veio Yohanan, que não comia, como todo mundo comia, não bebia vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo vinho, e vocês dizem o quê? É Yeshua falando, né? E Yeshua foi numa festa, né, como diz o texto hebraico, né, e foi numa festa judaica. Festa judaica, uma coisa, festa de casamento judaico, uma coisa que tinha nele era vinho. E ele transforma, não é um potinho de vinho, não. Né? Não é uma garrafinha, não. E o texto ainda diz que ele transformou a água no melhor vinho. Né? Alguém especialista nisso diz, né, que era o chefe da festa. Ok? E o texto ainda diz que ele transforma, se você pegar lá o utensílio usado para pôr a água, né, que está lá no texto, se você pegar isso historicamente e lá pesquisar, ele vai ter transformado a água em mais ou menos uns 400 litros de vinho. Tá? Estou arredondando, mas dá mais disso. Tá? O lugar que se colocou a água para transformar, ele cabia em torno de 60, 70, 80, depende, é mais ou menos isso. Litros. Então, né? Transformou um garrafãozinho só, não. Né? Era muito vinho. Até para lembrar que as festas às vezes demoravam dias. E o povo se alegrando, né? Então, o contexto judaico é este, né? Agora, o povo quer tirar a Bíblia do contexto judaico e trazer para o contexto cristão do seu país, da sua, né? Irmão, a Bíblia não está defendendo você entortar o chifre nem bebida, não. Né? Estou dizendo isso não. O que eu estou dizendo é que, biblicamente falando, a Bíblia até te proíbe, ela diz para você não se embriagar. Isso é Bíblia. Tá? E é interessante, se você pegar, não é um texto, Rabino, você está usando o texto isolado. É, irmão, então eu te dou mais alguns. Rabino Shaul fala para a comunidade de Corinto: quando vocês reúnem, esperai uns pelos outros, porque senão um come demais e se embriaga. Agora, eu não sei como é que se embriaga de suco de uva. Rabino Shaul, escrevendo aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, eu não sei como me embriagar com suco de uva.
E aliás, para que eu escrevo para alguém não se embriagar, se ele vai virar para mim e fala, você bebeu? A gente não bebe não, a gente usa suco de uva para fazer a festinha, nós. Para que eu vou falar para você não embriagar, meu irmão? Se você não bebe, é incoerente o texto. E aqui está escrito, não vos... como é que eu vou me embriagar num negócio que eu nem bebo? Se eu estou dizendo para você não embriagar, é evidente que você usa. Faz uso disso. Amém? Né? E o Tanar também vai dizer isso. Né? Agora, contexto judaico. É contexto onde se produz uva, se faz vinho, se bebe vinho. Você não vai ter, num contexto geral, pessoas caídas bêbadas. Né? Não faz parte da cultura isso. Ainda que bebam para se alegrar em algumas festas. Né? O Kohen Gadol, deixa eu pegar mais um ganchinho aqui. Não podiam se impurificar indo ao cemitério ou tocando um animal morto. Né? Então, falando dos Kohanim, não podiam tocar em morto. Tinha lá uma exceção para o Kohanim, e para o Kohen Gadol, nenhuma exceção. Não podia tocar em morto de forma alguma. Quem assistiu aí a novela Terra Prometida, né? Ou a minissérie, como queiram chamar, uma coisa me chamou a atenção. O indivíduo entra no lugar santo e morre lá dentro. Lembram? Quem assistiu, viu esse episódio? Né? Entra lá dentro do Santo dos Santos, diante da arca e morre. Aí daí a pouco vem uma turminha, vem cá, pega ele e põe ele para fora. Né? Ô, irmã, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, Santo dos Santos, e é mencionado que ele tinha uma corda preso à sua perna, porque se ele morresse, eles puxavam ele para fora, porque se entrasse outra pessoa também morria. Aí o outro morre, entra uma turma lá dentro, pega ele e põe ele para fora. Né? O negócio está terminando agora. Aí, ontem, eu estava lá na sala, depois eu subi para poder preparar alguma coisa para nós hoje. E aí eu estou vendo lá, né, que o sumo sacerdote já estava velho, mas eles fez um trabalho muito mal feito. Ele estava velho, a barba pretinha, não, nem uma ruga. Aí sentaram ele lá. Aí eu estou olhando a roupa dele, a barra aqui embaixo, cheia de campainha. Aí eu ia perguntar, o que ele está fazendo do lado de fora com campainha? Se a campainha fazia parte das vestes, para quando ele entrasse lá dentro? Ô Record, próxima vez consulta um rabino para fazer novela. Né? Mas foi bom, né? Teve muita coisa boa, eu acredito que teve proveitos, né? Foi benção. Teve muita heresia também, mas faz parte. Vamos continuar. O Kohanim que trabalhava no templo era proibido de beber vinho, né? Não podia se impurificar indo ao cemitério e tocando um animal morto. O Kohen Gadol escolhido era dotado de força, beleza, sabedoria e riqueza. A bênção dos Kohanim era feita todos os dias no templo. Nessa ocasião, era mencionado o nome sagrado de Elohim, tá? Ou tetagrama. A Parashá Tetzaveh, a única Parashá da Torá, a partir do nascimento de Moshe Rabbeinu, que não consta o seu nome. Então, a porção de hoje, queridos, ela é a única porção que nós temos que o nome, claro, depois do nascimento dele, né, que não vai aparecer o nome de Moshe, né? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Por que razão disso. Mas eu quero que a hora que você abra aí em Filipenses, capítulo 4, versículo de número, a partir do 10. Eu coloquei o texto na tela lá para você. Ora, muito me regozijei no Adon
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso, versão judaica, posso estas coisas no Mashiach, que me fortalece. Versões e versões e versões, mas no geral, as versões são essas. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ou no Mashiach que me fortalece. No geral, temos essa versão. Bom, primeira pergunta que eu te faço é: quem escreve essa carta? Rabino Shaul. Rabino Shaul escreveu essa carta. O Rabino Shaul fala aqui no verso 12 e 13. Aliás, verso 11, 12 e 13. De experiências dele. Meu irmão, temos que tomar cuidado para você não pegar a palavra da boca de outra pessoa, trazer para a sua vida, e querer que ela se cumpra na sua vida. E muitas vezes você quer que se cumpra uma palavra na sua vida, e você não se encaixa no contexto. É muito comum você encontrar no carro de crentes, de cristãos, o verso 13 desse texto. É muito comum você encontrar uma coisa chamada caixinha de promessas, né? Eu já disse aqui numa outra ocasião, que essa tal de caixinha promessa, isso é uma desgraça na vida do crente. Mas ela tem a palavra? Não. Ela tem textos tirados da palavra. Ela não é a palavra, ela não é a Bíblia. Por que não é? Porque a Bíblia, ela tem contexto. Os textos das Escrituras têm contexto. Tem caixinha de promessa em casa, usa caixinha de promessa igual horóscopo no passado. Vou sair, vou na rua, deixa eu ver o que tem para mim. Aí vai lá, tira um texto. Estou orando, aí acabou de orar, deixa eu tirar uma palavra. Não vai na Bíblia não, vai na caixinha de promessa. Aí tira um texto. Né? Aí o texto sai assim: raça de víboras. Aí ele vira, esse texto aqui era para a irmã fulana, viu? Eu vou até falar que eu estava orando e Deus manda entregar para ela uma palavra. Ô irmão, o problema do erro de caixinha de promessa é que todo texto trazendo uma promessa, ele tem um contexto. A pessoa, por exemplo, pega lá o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, maravilha. Deus disse para mim, mentira. Deus disse nada para você. Primeiro, quem falou aquilo foi Davi. Salmo 23, o Senhor, está na caixinha de promessa, pode achar lá. O Senhor é o meu pastor e nada. Deus disse para mim que Ele é o meu pastor. Mentira. Aliás, Ele não disse que é pastor no texto. Ele está falando que é pastor no texto. Davi está dizendo que o Senhor é o pastor dele. Esse é o contexto. Ué, Rabino, ele não pode ser o meu pastor? Pode. Pode. Mas você encaixa como Davi encaixou e escreve, por exemplo, Salmo 119? Salmo 119. Oh, como eu amo a tua Torá. Você encaixou nisso? Você não encaixa. Como é que você quer o Salmo 23 para você? Davi disse isso. Davi podia dizer. Davi expressa: ó, como eu amo a tua Torá, a tua lei. Ela é minha meditação todo dia.
Davi diz: escondi a tua Torá no meu, para não... Davi podia dizer então que o Senhor era o pastor dele. Pessoa não tem relacionamento nenhum com o Eterno, é rebelde, não obedece nada, e quer que o Salmo 23 cumpra na vida dele. Como? Quer usar caixinha de promessa, tirando o texto do contexto? Ah, irmão, eu deixo a minha Bíblia até aberta. Aonde? Salmo 91. Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Oh, maravilha. Praga alguma chegará à tua tenda. Maravilha. A minha casa está protegida pelo arcanjo Miguel. Tem isso por aí. Não, irmão. Deus disse para mim que praga nenhuma vai chegar na minha casa. O que já chegou? Já chegou dengue, já chegou AIDS, já chegou. Ô irmão, cadê o Salmo 91? Você não é crente? Não, irmão. O Salmo 91 cumpre no caso, na pessoa, na casa, na família, que encaixou no verso primeiro. Se você não encaixou no primeiro, esquece o resto. É contexto. É só ficar pegando texto fora do contexto e achando que o Eterno vai fazer, que ele tem que fazer. O salmista Davi disse, né? Salmo 23, Salmo 90, Salmo 91, quem diz? Moisés compôs esses dois salmos. Aí ele expressa no verso 1 do 91, aquele que faz a sua morada, a morada do Altíssimo, este dirá do Senhor. É qualquer um? É qualquer casa? Tem casa aí que o Eterno não pode nem entrar nela, tanto demônio que tem lá dentro. Tem lugar para demônio, como diz o povo, as pencas. O Eterno nunca passou nessa casa. Como é que essa casa não vai ter praga? Como é que a praga vai atingir a direita e a esquerda e ele vai estar livre? De jeito nenhum. Amém? Contexto. Salmista, né, no Salmo 91, salmista no Salmo 20, e muitos outros salmos, né, muito lindos, muitas promessas, mas tem contexto. É só ficar lendo, né? Inclusive a própria Escritura diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nenhuma. Estava lendo a Bíblia hoje. Estava lendo? Maravilha. Deus disse para mim. Tem certeza que Deus disse para você? Como é que Ele disse para você? Você escutou a voz dele? Não, estava lendo. Mas espera aí, irmão, a Bíblia não é Deus falando? Às vezes. Às vezes quem está falando é um homem. Às vezes quem está falando é o diabo. Está na Bíblia, irmão. Pode ir lá e pegar qualquer texto. Tem um monte de erros em interpretação bíblica porque estão colocando palavra na boca de quem não falou. Um monte de erros. Colocando palavra. Você tem uma Bíblia por aí que ajuda em alguns aspectos e atrapalha em outros. Tem umas Bíblias aí que está lá assim, palavras lá no contexto, de Jesus em vermelho. Palavras de Jesus em azul. Você já viu essas Bíblias? Né? Às vezes ajuda e às vezes te atrapalha. Entendeu? Primeiro problema, né? Outro detalhe, só para completar isso aqui. Tome cuidado com o título. Bíblia não tem título em lugar nenhum. Quem fez aquilo ali é alguém que estava editando Bíblia. Não fica se localizando na Bíblia usando título, não. Isso não existe na Bíblia. Isso é coisa de homem que colocou ali. Né? Você tem, por exemplo, só exemplo, falando de título. Você tem, por exemplo, lá no capítulo 9, capítulo 10 de Atos,
né? Está ali naquela região. Você tem lá como título, Conversão de Paulo. Ou melhor, Conversão de Saulo, né? Porque depois que converte, vira Paulo. Está lá na maioria das Bíblias. Conversão de Saulo. Aí pergunta, Saulo converteu o quê? Você chega no meio cristão, ele virou cristão. Saulo virou cristão? Paulo converteu. Converteu o quê? Ao cristianismo. Que cristianismo, irmão? Que doideira é essa? Onde é que existe cristianismo no livro de Atos? Você está me entendendo? Confusão em cima de título. E vai por aí, pregando. Irmãos, abra a sua Bíblia aí na conversão de Paulo. Onde é que está isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? É? Teve um dia que eu achei num texto na Bíblia, e aí o texto dela está assim: a futilidade da lei judaica. Aí o texto está falando de comidas. Aí quando você pega o texto falando de comida, o assunto da comida é um mundo gnóstico. Tem nada a ver com o judaísmo. O indivíduo foi lá e colocou futilidade da lei judaica. Entendeu? E aí, vamos, né? Texto sem contexto, título sem pé, sem cabeça, né? Rabino, mas ajuda a gente a entender. Irmão, a melhor Bíblia que você vai encontrar é uma Bíblia que não tem comentário, é uma Bíblia que não tem título em cima. Por quê? Porque essa Bíblia não te induz a nada. Você vai lá ler o texto, acabou. Aí você pega uma Bíblia de estudo, fala, não, mas eu tenho uma Bíblia maravilhosa. Maravilhosa por quê? Não, porque lá embaixo tem um estudo maravilhoso. Quem fez? Teve um dia que eu estava dando um estudo, e aí eu falei, irmão, está escrito no tal texto, tal. Aí a irmã falou assim, irmão, está escrito na Bíblia. Aqui, irmão, mas está escrito na Bíblia aqui. Falei, onde é que você está lendo? No rodapé. Falei, mãe, isso não é Bíblia, não. Não, mas está dentro da Bíblia. Entenderam? Confusão. O texto em cima fala da Trindade, o comentário embaixo diz, este texto. Não, olha como é que é o comentário embaixo. Sabe-se. Sabe. Se sabe, por que vocês pôs em cima? Rabino, a gente pôs aqui porque a gente é católico, apostólico, romano, mas a gente não sabia. Não, o católico, apostólico, romano, ele sabe disso. O catolicismo sabe disso. Aí ele escreveu na Bíblia deles, que é uma Bíblia católica, na rodapé. Sabe-se que no livro de Atos, o batismo era feito em nome de Yeshua. Sabe-se. Posteriormente, foi fixado o batismo, associando ele às três pessoas da Trindade. Posteriormente. A própria Bíblia dizendo isso para você, num comentário dela. Como a irmã falou, a própria Bíblia se contradiz. Ela põe o texto em cima, diz que aquele texto, ele vem depois. Você vai historicamente falando, sabe-se que é no concílio de Nicéia que entrou o texto. Isso é história. Né? Vamos voltar no Shaul. Quem escreveu o texto? De novo. Shaul. Quem disse, posso, não é todas as coisas, porque o texto diz, posso estas coisas, que estas coisas. Volta no verso 11 e verso 12. Verso 12 propriamente. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso estas coisas naquele que me fortalece. Primeira pergunta, meu irmão.
A Bíblia diz que você pode todas as coisas no Messias. Aonde que está escrito isso? Efésios, capítulo 4, verso 13. É mesmo? A Bíblia está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Rabino Shaul está dizendo isso. Ele está dizendo, eu posso. Ele não está dizendo, vocês podem. Não, ele está dizendo, eu posso. Eu sei passar por isso. O Messias me fortalece para passar por isso. Ele não está falando de mais ninguém. Amém? Texto sem contexto. Olha lá no telão. Eu peguei o texto em hebraico para você. O texto em hebraico, ele diz o seguinte. Está lá. Em hebraico está escrito assim: Kol zot uchal be'ezerat HaMashiach anoten koach bekirbi. Bekirbi. Kol zot uchal be'ezerat HaMashiach anoten koach bekirbi. Kol zot, tudo isto. Isto o quê? Tudo isso. Isto o quê? Verso 12. Aí tem uma palavra no texto hebraico muito interessante, que é a palavra uhal. Uhal vem da palavra ohel. Ohel é comida. Comer, verbo comer, ohal. Ohel, né? Comida. Bezerat HaMashiach. Tudo isto, comida é para me fortalecer, ou na minha fortaleza. Tudo isso, isso o quê? É como comida para me fortalecer no Mashiach. É isso que o Rabino está dizendo. Que Mashiach é esse? O que nos dá poder, ou o que me dá poder em minhas... Aí eu até pus lá a palavra lá. A palavra Kerab é batalha, né? E acho que na sua tradução aí nem entrou isso, né? Entrou ou não? Não, não tem isso não. Olha lá, mas no original hebraico tem. Tá? Tudo isso é poder na minha batalha. Na minha luta. Amém? Então a pergunta que eu te faço. Aquele texto, quem está falando ele? De novo. Shaul. Quem diz que pode passar aquelas coisas porque o Messias o fortalece? Shaul diz isso. Amém? Um outro dia, uma outra ocasião, eu disse aqui uma coisa interessante. Eu disse para os irmãos o seguinte: irmão, você pega o texto, pega essa frase e vai lá e coloca no seu carro. Escreve ela lá atrás do seu carro. O diabo chega... Olha aquela frase que você pôs no seu carro, ou levou, pôs lá na sua casa, tá? Pôs lá na sua sala. O diabo chega, olha lá aquela frase, e vira e fala, bom, quer dizer que você pode? Tá, então vamos ver se você pode mesmo. Aí chega lá no Eterno e fala, o camarada lá embaixo está me afrontando, olha lá para você ver, deixa eu fazer um teste com ele. Ele está dizendo que pode todas as coisas, não é? Deixa eu testar para ver se pode mesmo. Aí daqui a pouco está desviado. Aí daqui a pouco está murmurando, aí daqui a pouco está reclamando. Ué. Aí o diabo passa você numa provinha, né? O Eterno permite que o diabo vá lá e te faça um teste. Aí começa a murmuração. Mas você não estava escrito lá no seu carro que você podia todas as coisas? Ou você acha que o todas as coisas ali eu posso ter conta bancária, ter 1 milhão nela, eu posso ter carro do ano que vale 200 mil reais, eu posso morar na beirada da Pampulha, numa mansão que vale 5 milhões. Você acha que todas as coisas é isso? Porque estão distorcendo a Bíblia para esse lado. Posso todas as coisas. A Bíblia diz que eu posso, né? Eu quero andar de carro zero. Mas o texto não está querendo dizer isso, não. O texto está dizendo o seguinte: eu posso comer, mas eu posso passar fome também. Aí o diabo falou: deixa eu ver se ele pode passar fome. Shaul podia, vamos ver se ele pode.
O Rabino Shaul passou. No final ele concluiu: eu posso essas coisas. Eu fiz aproveitando esse texto aí, eu fiz uma coisa. Olha o finalzinho do texto, verso 20. Ora, a nosso Elohim a nosso Elohim e Pai, seja dada a glória para todo. Amém? O verso 19, ele também conclui o seguinte: o meu Elohim, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Yeshua Mashiach. Amém? O meu Elohim. Depois ele conclui: ao nosso Elohim. Eu fui na Bíblia e fiz alguns apanhados lá para você que eu achei que seria interessante. A Bíblia fala de Elohim Pai. Ela cita isso só na Brit Hadashah 12 vezes. Olha lá. Elohim Pai. Então, por exemplo, um texto diz assim: Elohim Pai de nosso Senhor Yeshua. Texto, né? Essas formas aparecem 12 vezes na Bíblia. Elohim, o Pai. Quem é Elohim? Né? Versão tradicional, Deus. Quem é Elohim? Elohim é o Pai. Amém? Querido, todo texto que alguém quiser colocar outra divindade no lugar de Elohim, ou colocar Elohim igual a outra divindade, esse texto tem problema, esse texto está mal traduzido, está mal interpretado. Porque não existe. Amém? Isso é problemas que estão criando coisas. E é até incoerente que Êxodo capítulo 20, a gente viu aí numa aula passada, o Eterno diz: não terás outros deuses diante de mim. E ele não diz diante de nós, no plural, como se já houvesse mais de um com ele. Ele diz diante de mim. Mim é singular. Mim fala de uma pessoa somente. E o Eterno diz: não terás outros diante de mim. Amém? Eu poderia citar aqui, né, um caminhão de texto, onde sempre o Eterno está falando no singular, uma pessoa, ou primeira pessoa. É muito comum ele dizer eu. Exemplo, lá no livro de Shayahu, ele diz: eu, o Eterno, sozinho criei todas as coisas. Não havia comigo Deus nenhum, porque antes de mim, Deus nenhum se formou. É antes de mim, não é antes de nós. E ele diz: e depois de mim, singular de novo, Deus nenhum haverá. Então, quando eu pego, mesmo na Brit Hadashah, falando de Elohim, o Pai, 3 vezes. Elohim e Pai, 14 vezes. Elohim, nosso Pai, 14 vezes. Elohim, o Elohim, olha lá, o com artigo, tá? Eu pus ali entre parênteses Elohim, é porque na sua Bíblia vai estar Deus, né? Então vai estar lá, o Deus, o Elohim, tá? 31 vezes, mas eu quero fazer uma observação aqui. Primeiro, aparece 31 vezes, mas 2 vezes temos um problema com ele. Primeiro, está em 2 Coríntios 4:4, onde o Deus está falando do Deus desse século. Então não é o Eterno. Então fica 30. E o outro texto é o Elohim, que está em Hebreus 1:8. Nesse texto aí, ele está errado. Tá? Não está lá na Bíblia, mas está errado o. Porque lá seria o Elohim. Tá? E não o Elohim como se fosse artigo. É ali uma exclamação. Tá? Mas na Bíblia sua está como se fosse artigo. Está errado lá. Tá bem? Então seja,
Eu tenho aqui aproximadamente 12, 15, 29, 29, 43, com mais, né? 72, né? Porque vai ser 29. 72 textos onde eu tenho, só na Brit Hadashah, onde eu tenho Elohim falando somente do Eterno. Amém? Irmãos, aqui eu só fiz uma seleção simples para a gente. Se eu for pegar com mais detalhe, com mais minúcia, vai... Tá? Então conclui. Chega para o teu irmão e pergunte para ele. Quem é Elohim? Diga para ele, de acordo com a Bíblia, ele é o Pai de nosso Senhor. Quem é Yeshua? Irmão, a Bíblia diz, eu não pus esse texto nesse conjunto aí, mas a Bíblia diz assim, para nós que cremos, quem diz isso é Shaul. Para nós que cremos, há um só Elohim. Quem é ele? O Pai de nosso Senhor Yeshua. Benção? A gente tem que, né, entender que nós temos muitos problemas aí, né, querendo transferir a adoração que pertence ao Eterno para a sua criatura. Porção de hoje. O que nós vamos ver na porção de hoje? O nome de Moshe. Mitzvah de doar azeite para a menorá. Como a menorá era preparada para o acendimento. O Eterno ordena consagrar os Kohanim com vestes sacerdotais. Pedras preciosas da placa peitoral. Tem uma historinha que, se der tempo, eu conto para você, sobre um convertido que queria se tornar Kohen Hagadola. E a lei relacionada às vestes sacerdotais e o altar do incenso. Amém? Primeiro tópico. A porção de hoje ela é a única porção da Torá, depois do nascimento de Moshe, que não parece o nome de Moshe. Qual é a razão que os nossos sábios dizem? Quando o povo de Israel pecou, Moshe disse para o Eterno, risca o meu nome do seu livro, se o Senhor não perdoar esse povo. E aí o Eterno vai e diz que vai perdoar o povo, e perdoa, né? Porém diz para ele, mas o seu nome eu não riscarei. Né? Quem pecar, esse eu risco, mas você não. Porém, desta porção o Eterno tirou o nome de Moshe. O nome de Moshe foi riscado dessa porção. Tá? Então, ou seja, o pedido dele se cumpre parcialmente. Né? Ele não risca do livro da vida, mas risca de uma porção da Torá, que é essa de hoje. Amém? Bom, nós temos abre aí capítulo 28, 27, né? Verso 20. O Eterno dá para a gente lá uma ordem, né? Que é a palavra tetzaver, que é a porção. Ele diz, ordena a quem? Ao povo de Israel que me traga azeite. Como é que está na sua Bíblia? Puro. Está na sua Bíblia aí, batido? Sim ou não? Sim. Prensado, ok. Meu irmão, a mitzvah de doar azeite para menorá. Moshe disse ao povo, se algum de vós possui azeite de oliva apropriado para acender a menorá no tabernáculo, dê-me a mim. Explicou, somente as primeiras gotas de azeite extraídas da azeitona podem ser utilizadas na menorá. Olha para o teu irmão aí. Pergunte para ele, para que você usa azeite? Para que usamos azeite hoje? Teve um dia que eu cheguei numa casa, uma pessoa falou comigo assim, agora a gente está comendo de forma natural. Eu estou cozinhando no azeite. A intenção da irmã era até boa. Falei, irmã,
Azeite não pode ser aquecido. Se azeite for aquecido, ele vira gordura trans. Não se pode aquecer azeite. Então, se você frita alguma coisa no azeite, achando que está fazendo alguma coisa bonita, né? Está a mesma coisa do óleo de oliva, do óleo de soja, né? Que é veneno também, né? Agora vamos lá. No contexto bíblico, para que se usava azeite? Eu perguntei para você para que você usa azeite na sua casa. Você certamente, né? Talvez você não vai fazer mais, né? Mas talvez você vai dizer para mim, não, eu ponho lá um azeite na salada, né? Na salada, acho que, eu posso dizer assim, então, até com quase certeza, que é a forma que você mais vai usar azeite nos dias atuais, né? Jogar lá em cima da salada. Mas esse não é o contexto da Bíblia. Na Bíblia, azeite, volta. O que você faz todo dia? De manhã, tem uns que fazem de manhã também. Mas no almoço e na janta. Quem janta também? O que tem na sua casa todo dia? Arroz e feijão. Boa. No nosso contexto, arroz e feijão. No contexto judaico, o que vai ter de manhã, no meio-dia, à tarde, à noite, é azeite. Por quê? Porque o azeite, no contexto bíblico, ele era muito utilizado, tanto dentro de casa, quanto até fora de casa. Então, por exemplo, aqui nós temos lâmpadas, né? Iluminação elétrica. Na Bíblia não tem iluminação elétrica. A iluminação é lamparina. Qual que é a alimentação da lamparina? Azeite. Se usa o azeite também para comer, também. Mas usa o azeite, por exemplo, como remédio. Às vezes preparavam óleos de especiaria e punham azeite. Às vezes o azeite era usado como curador de feridas, até para os animais. Hoje a gente inventou, né, uma coisa chamada metiolate, mercúrio, né? Passa lá na ferida dos meninos, né? Antigamente, a gente tinha umas mães que amavam a gente, né? Eu acho que toda casa tinha um vidrinho de metiolate, não tinha? E a mãe ainda fazia uma coisa que as mães de antigamente eram uma benção, né? A gente era, né, menino, tinha um tal de correr, eu acredito que cada menino que houve aqui no passado, tinha isso, né? A gente andava correndo, tinha os meninos que gostavam de brincar de carrinho de rolimã. Aí inventaram um tal de asfalto, aí que a gente gostava de descer de carrinho de rolimã. Aí de vez em quando a gente voltava com o carrinho, um pedaço do carrinho num braço, outro carrinho no outro, todo esfolado. Aí a mãe dizia, vem cá, que eu vou cuidar de você, com todo o amor. Não era com amor não, mano? Não dói não. Aí a mãe ia lá e preparava, né? Quando não tinha o tal do metiolate, o metiolate era puro álcool, era sapecava que trem no... Era ou não era? Aí quando a mãe, né, não tinha o metiolate, o que a mãe fazia? Ia lá e preparava uma tal de água com sal. Oh, que coisa gostosa. Aí lavava aquele esfolado da gente com água com sal, né? E como é que dizia, irmã? Dói não. A mãe dizia assim, bem feito. Eu falei para você não ir brincar, pois agora você aguenta, né? E lavava aquilo com água e sal. A mãe da gente era uma benção, né? Isso quando não falava assim, e se você achar ruim, eu conto para o seu pai. É ou não é? Mas na Bíblia, irmão, a Bíblia era mais amorosa. O negócio não era água com sal, não, era azeite. Né? Tinha ferida? Azeite. O animal machucava? Passava, era azeite na ferida. Tá? Inclusive, só pegando um ganchinho aqui falando do azeite, quando o Yaakov, né, na sua Bíblia aí está Tiago, né, o Talmidim, né, Yaakov,
quando ele escreve lá no seu livro assim: existe alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, e os presbíteros orem, ungindo, versão portuguesa, o doente com azeite. Criou um vidrinho, o diácono, o presbítero, colocou um vidrinho de azeite, né? Dentro da bolsa. Aí chega na casa da pessoa: ai, mano, estou doente, podia orar para mim. Aí vem ele, passa o azeite na cabeça, né? Bom, isso não existe na Bíblia. Contexto da Bíblia, primeiro, a tradução já está errada. Porque a tradução ficou lá, né? Ungindo o doente. O texto não está dizendo ungindo. Porque a palavra ungir, ela está lá no tabernáculo, lá falando do sacerdote, até da porção de hoje. O texto está falando massageando com azeite, untando com azeite. Então, se fosse aplicar o negócio de acordo, aí chamava o irmão: ô irmã, você está doente? Traz um vidro de azeite. Aí chegava, julgava na cabeça da irmã, passava, né? Era assim o contexto. Né? Na verdade, não era para jogar óleo na cabeça da pessoa. Não era para fazer uma cruz na cabeça da pessoa. Não era para passar um tiquinho de óleo na testa da pessoa. Isso não existe na Bíblia. Né? Isso é coisa criada também. O que é o texto? Está enfermo? Está doente? Está com enfermidade? Está com uma ferida? É o contexto. Traz lá. Nós vamos cuidar da ferida. E vamos massagear a ferida com azeite. É esse o contexto. Tá? Não é pegar um vidrinho de óleo, pôr no bolso, aí está enfermo, passa óleo na cabeça. Não é isso o contexto. Ah, não, Rabino, mas lá está dizendo no Salmo 23 que me unges a cabeça com óleo. O texto lá está falando de ovelha. O contexto aí, ó. Contexto lá é porque a ovelha, quando está pastando, ela bate a cabeça e machuca. E o pastor pega o azeite, passa na ferida. O azeite na ferida evita, cura, vai ajudar a cicatrizar e vai impedir que moscas posem e coloque ali, né, aqueles bichinhos lá que depois viram uma coisa horrenda. É isso o contexto. Aí, como eu disse no início, pega a Bíblia, traz para o Brasil, traz para Estados Unidos e quer aplicar a Bíblia no contexto atual. Irmão, tem que tomar cuidado na interpretação de texto, para não fazer bagunça. Teve um dia que chegou um irmão aqui, e aí eu estou dando uma aula, expliquei para ele o seguinte: irmão, toda vez que você ungir qualquer coisa, você tem que entregar essa coisa para ser usada na obra, para o reino do Eterno. A unção sobre coisas, ela funciona assim. Você unge os objetos que serão usados. Você unge as pessoas que serão utilizadas, né? Ele vai estar separado para a obra. Aí você unge. Você ungiu o carro, entrega a chave para ser usado na obra. Entrega a chave para mim. Se tiver carro para ungir aí, pode me avisar. Mas tem que me entregar a chave. Porque vamos usar ele na obra. Vamos usar ele para o reino. Irmão, aí você chega lá no shopping, propriedade exclusiva de Jesus. Aí você pergunta: Jesus veio fazer compra no shopping? Deixa eu fazer uma pergunta. Olha para você ver como é que o trem é sério. Vocês estão ironizando, vocês estão rindo, mas o trem é sério. Responde para mim uma coisa. Quando você trabalha para uma empresa, não sei se tem, o Alessandro não chegou, o Alessandro trabalha na CEMIG. É muito comum os carros da CEMIG estar escrito assim: uso exclusivo em serviço. Não tem? Se aquele veículo, ele pode ser usado, aquela pessoa que está dirigindo aquele carro, ele pode sair passeando com ele, aproveitar que a gasolina é paga pelo povo mesmo? Pode? Por que não? Ele está lá exclusivo.
Uso exclusivo. Aí como é que eu ponho no meu carro uso, propriedade exclusiva de? E eu estou usando. Ô irmão, você podia pegar a irmã fulana, levar a irmã fulana. Ô irmão, dá uma carona. Não, irmão, não vou poder. Não, porque... Ué, propriedade exclusiva é essa? Você chegou e pôs no seu carro propriedade exclusiva, chega na igreja e avisa, irmão, qualquer hora que precisar de um carro, pode ir lá e pegar o meu. Aliás, corrigindo, na minha casa tem um carro, tá? Eu estou usando ele, mas qualquer hora que vocês quiserem, pode pegar, que é de todo mundo. Tá? Quem que é o dono dele? Jesus. O povo age dessa forma? Sim ou não? Seja sincero. Pode, você vai tirar aí um ou outro que teria esse coração, mas escreve lá atrás. Volta para cá. Entendeu a questão de azeite? Amém? Né? Contexto bíblico. E o Eterno agora volta para o contexto da Bíblia. O Eterno está dizendo para nós, você vai trazer para mim as primeiras gotas. Presta atenção, diga para o teu irmão aí. O Eterno não é Elohim de sobra. Ah, irmão, esse mês não sobrou para mim dar o dízimo. Se não sobrou, irmão, nem se sobrasse. Sobrou, fica para você. Vai para o shopping e gasta lá. Não precisa trazer para cá, não. Você vai trazer sobra para o Eterno? Ah, irmão, não deu para me dar o dízimo esse mês, não, porque não sobrou. Não vai sobrar nunca, irmão. Pelo contrário, daqui a pouco está faltando. A ordem, você observou que o título da porção é? Como é que foi? Tetzavé. Traduz? Ordena. Dá uma ordem para o povo. Me dê as primícias. Por isso que eu perguntei, o que é azeite para Israel? É igual eu falar arroz e feijão para você. É algo que você vai usar todo dia, é muito importante. Meu irmão, a lamparina sua à noite só funciona se tiver azeite. Você come usando azeite. Você está entendendo a importância do azeite no contexto? O que o Eterno fala? Me dê as primícias. O que é importante para você, tira a primícia e me dá. Amém? Amém? Por isso que o Provérbios, ou Mishlei, está escrito assim, honra o Senhor com a... E encherão os teus... Honra o Senhor com a primícia de toda a tua renda. E os teus celeiros se encherão. Amém? Agora... Ah, irmão, esse mês não deu para tirar o dízimo. Ué, irmão, por quê? Porque não sobrou. Mesmo se tiver sobrado, você já está errado. Você faz tudo na vida. Se sobrar, você vai dar para o Eterno? Aí depois, olha que o negócio estiver feio para o seu lado, aí você chega para o Eterno, ele vai pôr você lá no final da fila, tá? Aí vai dizer para você assim, se sobrar, eu te atendo. Eu vou atender em quem eu sou primícia. Esses eu vou atender. Agora, se sobrar, eu vou te atender. Ah, Rabino, Deus não é assim não. Não, eu te mostro na Bíblia. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então, a minha atitude depende da sua. A sua bênção depende da sua atitude. E o Eterno diz aqui, ordena a Israel. Eu quero as primícias. O que é importante para você? Me dá a primícia. Seu dia é importante? Dê para o Eterno a primícia. Seu salário é importante? Dê a primícia para ele. Amém? Como a menorá era preparada? Eu fiz ali um desenho da menorá. Se você ler lá na Torá, cada lamparina, ela cabia aproximadamente 250 ml de azeite. Em linguagem bíblica, meio lug, tá? Então, um lug tinha aproximadamente meio litro, tá? A menorá, ela era preparada da seguinte forma. Se você observar, a menorá, ela tem uma haste central,
e 3 hates de cada lado. Amém? A menorá era colocado nela todas as vezes que ela era acesa, era colocado nela 250 ml de azeite. Acendia as menorá, as lamparinas, e elas duravam acesas durante a noite. Porém, pela manhã ela se apagava, porque acabou o azeite. Só que todos os dias acontecia um milagre na menorá. A menorá central, ela ficava acesa durante o dia todo, tá? Sem azeite. Então o sacerdote, o Kohanim, que vai limpar, preparar a menorá pela manhã, ele ia lá, preparava, tirava, arrumava o pavio, colocava azeite nas 6 hastes laterais. Do meio ele deixava, e ela continuava acesa durante o dia. O Kohen da tarde, que ia acendê-la, ele chegava, acendia as 6 hastes, apagava do meio, limpava o pavio, colocava azeite nele, preparava, acendia do meio. E aí ficava a noite toda às 7 acesa. Ok? Porém, de manhã, apagava às 6 e a do meio continuava acesa. Amém? Esse é um milagre que acontecia todos os dias, né, com a menorá. Bom, a menorá, ela tem uma mensagem, eu já falei isso aqui numa outra aula, né, muito interessante. Porque a menorá, ela fala do número 8, né? Se você pega a primeira haste e soma com a última, você tem um valor numérico 8. Se você pega a segunda e soma com a segunda do outro lado, você tem um valor numérico 8. Se você soma a terceira com a terceira do outro lado, também dará 8. Então você tem 3 8 na menorá, né? Bom, se a gente pegar meu pincel está ali. Se você pegar o nome de Yeshua, você pegar o nome, ou pegar a Torá e convertê-la em valores numéricos, você terá Yeshua. Cada letra tem um valor numérico. Se você somar 386, simplificando, 3 e 8, 11, e 6, 17, simplificando dá 8. Se você pegar a palavra Torá, fazer o valor numérico dela, Tav, 400, Vav, 6, Resh, 200, e Rei, 5, você tem um valor numérico de 611, que simplificando também dá 8. E se você pegar Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetragrama, que é o nome do Eterno, convertê-lo também, você terá um valor numérico também de 8. Então, Torá, Yeshua e o Eterno têm valores numéricos de 8. E nós encontramos então a Torá falando desses 3 personagens: o Eterno, Yeshua e a Torá. Olha o que está escrito em Yohanan, capítulo 15, verso 10. Se guardares a minha Torá, 8, permanecereis no meu amor, assim como eu, Yeshua, tenho guardado a Torá, 8. Yeshua, também 8. De meu Pai, 8. E no seu amor permaneço. Uma pergunta que eu te faria é: 8, o texto está falando de guardar mandamento e permanecer no
Permanecer no amor. Meu irmão, vocês lembram quando o Eterno dá para a gente um mandamento? E ele diz assim, né, está lá na Torá. Você vai amar a quem? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Devarim, capítulo 6. E na sequência ele diz assim, Ve'ahavta Adonai Elohecha, e amarás o Eterno teu Elohim, de todo o teu, de toda a tua. Tem versão que está alma, e de todas as tuas posses. Todas as tuas posses. Lembra disso? Amor, em hebraico, valor numérico da palavra amor. Em hebraico, amor é ahavá. Se você pegar, ele tem também um valor numérico, tá? Se você somar, vai dar o valor 13. Então 13 na língua hebraica é o valor numérico da palavra amor. Se você, eu apaguei aqui do lado, mas aqui está o tetragrama. O tetragrama, o valor numérico dele é 26, que simplificado dá 8. 26 é 2 vezes 13. Irmão, o que significa isso? Significa que na língua hebraica a gente tem ainda uma outra palavra, que é a palavra Echad. Echad, que tem um valor numérico de 13. Então quando eu falo Echad, o valor numérico de Echad é 1, 13. Ahavá, 13. Echad, 13. Soma 26, o Eterno. Você ama quantos? Um. Quem é ele? O Eterno. Amém? E o Eterno diz, e amarás ao Eterno, o teu Elohim. Amém? Eu coloquei ali para você ver que também na menorá nós vamos encontrar lá na Bíblia, dizendo, né, está lá no livro de Shayahu, falando das manifestações do Rua. Então a menorá também fala das 7 manifestações do Rua. A haste central, Ruach de Adonai, Rua do Eterno. Haste direita com a haste esquerda, sabedoria e inteligência. Conselho e fortaleza, conhecimento e temor. Quantos deu? 7. E é interessante também, que se você pegar na língua hebraica, vou apagar aqui de novo. Se você pegar a palavra ruach, tá? Ruach, 206,8. Soma 214. Simplifica. 3 com 4, 7. A Bíblia fala dos 7 espíritos. Rua em hebraico dá o valor numérico de 7. Amém? A sua Bíblia diz que Yeshua apareceu lá para Yohanan, a sua tradução ficou, que ele apareceu no meio dos 7 candeeiros. Está assim na sua tradução. Irmão, não tem candeeiro lá não. A palavra lá é menorá, a 7 hastes da menorá. Entendido? Ô Rabino, por favor, esse 7 espírito é que Yeshua recebeu no dia do batismo? Na verdade, se você ver sobre Yeshua, desce a urua, né, do Eterno. E a pergunta, ele se manifesta de 7 formas. E se Yeshua recebe uma unção do Eterno plena, veio sobre ele sim as 7 manifestações do urua. Ok? Porque a Bíblia diz que Yeshua foi cheio do urua, na sua, né, plenitude, vamos dizer assim. Então certamente ele recebeu sim
a manifestação do sete Iru. Amém? Vou acelerar aqui que o meu tempo está terminando. Vestes do Kohanim, ou dos Kohanim. As vestes sacerdotais, né, dos Kohanim, o Kohanim ele tinha 4 tipos de veste. O sumo sacerdote tinha, repete, o Kohen, que é o sacerdote, tinha 4. E o sumo sacerdote tinha, o Kohen Hagadol, 8. Veste do Kohen, camisa comprida, calças, cinturão e um turbante. Tá? Eu vou tentar pôr um desenho aqui só para você entender. Detalhes. Um sacerdote comum, ele tinha uma camisa longa. A camisa longa era feita de linho branco e chegava até as plantas dos pés. Camisa longa. Na verdade, é uma túnica longa, né? Agora uma pergunta para você. Ele não usava uma calça... qual marca que você tem de calça aí? Hoje, vamos lá. Pato G. Pato G de mulher, né? Deluxe. Tem para homem também? Pronto aí, ó. Ele não usava uma calça Pato G, que era melhor? Sim ou não? O texto está dizendo que ele usava o quê? Apesar de ser chamado de camisa longa, o que é essa camisa longa? Túnica. Meu irmão, por que essa pergunta? Vamos concluir a roupa dele aqui. Cinturão. O Kohen usava o cinturão por cima da camisa. O cinturão era muito longo, cerca de 19 metros. Então, na verdade, ele usava na cintura o quê? Não era bem um cinto, era uma faixa enrolada ao redor dele. Tá certo? Dava volta ao redor da cintura do Kohen. Era feito de tela colorida. Calças. As calças eram curtas e feitas de linho branco. O que é essas calças aí? Me dá outro nome para essas calças. Nos dias atuais. Cueca. Mas na Bíblia chama ela de cirola. Cirola. Né? Num tempo atrás não era comum esse nome, né? Cirola. Inclusive, no tempo atrás, os homens não usavam cuecas como a gente usa hoje. Era comum dos homens usar por baixo como se fosse um short, né? Que no passado ainda era mais longo, né? Conhecido como cirola. Né? E um turbante ao redor da cabeça, né? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui que é muito séria. O sacerdote não usa calça? Sim ou não? Calça comprida. O texto está dizendo que ele usa um calção, né? Por baixo. Né? Claro que esse calção. Mas por que eu te fiz essa pergunta? Porque você encontra nos dias atuais, alguns lugares, eu disse aqui no início, que é um problema texto sem contexto. Existe um contexto chamado histórico da Bíblia. Contexto histórico da Bíblia. O texto tem na história, no tempo, um contexto. Meu irmão, alguém vai dizer para a irmã que a irmã não pode usar calça comprida, porque calça comprida é veste de homem, que a irmã tem que usar saia. Você já ouviu isso? Tá. Texto da Bíblia para isso. Devarim, Deuteronômio, vou colocar aqui em cima. Deuteronômio, Devarim 22, versículo 5. Como eu disse no início, é tanto texto sem contexto que querem usar para colocar sobre as pessoas coisas, né? Meu irmão, existe nesse momento, nós estamos aqui aproximadamente quanto tempo?
atrás. Mais ou menos. 5.000 anos. Mais ou menos. Né? Mais ou menos, tá bom. Só para você ter uma localização. Né? Vamos arredondar, 5.000 anos, tá. 2.000 anos antes do Messias, né? Tá. 5.000 anos atrás. Irmão, existe calça comprida? Os homens usam calça comprida? O que os homens usam? O texto está chamando de vestido, sim. Mas na verdade é uma túnica. Diferença de túnica do homem com túnica de mulher. Como toda mulher, desde da Rava, né? A Rava de vez em quando parava lá no jardim, né? E ia adornar o jardim, né? Pegava uma florzinha, pendurava ali, fazia isso, né? Faz parte da mulher. Adornos, né? Está na Bíblia. Diferença da túnica masculina para a feminina. Uma palavrinha só. Adornos. A túnica feminina, ela tinha adornos. A túnica masculina era mais sem graça. Entendido? Mas não tinha calça comprida na Bíblia. Aí o indivíduo me pega um texto de Devarim, Deuteronômio 22, 5, e vem falar comigo que o texto está falando de calça comprida. Põe sobre as irmãs julgo, dizendo que as irmãs não podem usar calça comprida, porque calça é roupa de homem. Vou dar para vocês uma palavrinha só. Ignorância. Entendi? Bíblia. Bíblia. Contexto. Diz alguém, falando de história, que a calça comprida foi inventado por uma rainha e ela foi criada para mulher. Ela era rainha. Diz a história que ela queria andar a cavalo e que queria sentir-se mais à vontade para andar a cavalo. Então ela mandou fazer para ela uma calça para poder montar a cavalo. Então se eu fosse falar que a origem da calça na verdade é de mulher feminina. E isso está muito tempo depois também. Bíblia não tem calça. Aí como é que eu pego um texto para falar que a irmã está usando calça comprida e isso é roupa de homem? De novo, calça de homem e calça de mulher é diferente? Sim ou não? Sim. Até nisso está. Né? Deixa eu falar agora, rabino. Rabino. Depende do homem, né? Mas eu estou falando de homem. Eu estou falando de homem, irmã. Deixa eu falar uma coisa. Tem calça que a mulher veste, que fica mais decente em alguns aspectos do que saia. Sim. Em alguns contextos. Tem calça que a mulher veste, que ela fica muito mais indecente do que ela vestir uma saia. É ou não é? Tem um momento que a mulher estar de saia é melhor do que ela estar de calça, devido à calça que ela pode vestir. Né? Até já comentei aqui, quando a gente comprou esses bancos, né? O que a gente fez, conselho de um pastor até. Né? Por isso que o banco aqui é todo fechadinho, né? Porque estava na moda em um astal de calça, né? Que era chamado de cós baixo, que a irmã vestia. A irmã não, as mulheres vestiam. Aí na hora que sentava, o trem descia lá para o meio da popa, né? Não, e aí você tem lá atrás um irmão assentado. Imagine você, irmã, com a calça dessa. Saiu uma modinha por aí, até bom para os jovens. Saiu uma modinha por aí, que os jovens estavam usando bermuda, calça, mostrando a cueca, né? Mas como toda moda, tem um monte de gente que adota a moda e não sabe de onde que ela vem, não sabe o que significa, como sempre. É moda. Pergunto, de onde surgiu a moda?
Você sabe a história da moda da cueca aparecendo? Não? Então eu vou te contar. As prisões dos Estados Unidos, as mulheres da cadeia, os homens que eram usados na cadeia como mulher, só para você entender melhor, eles, né, era homem, entre aspas, era homem, eles tinham programas dentro da cadeia. Eles tinham pessoas que eles já estavam combinados, que era o macho deles. E, claro, como, entre aspas, a mulher da cadeia, aquele camarada, ele tinha que ficar disponível para outros. Como é que ele dizia para os outros que ele estava disponível? Usando uma cueca aparecendo. Então, o que ele queria dizer com a cueca? Que ele estava disponível. Essa é a origem da cueca aparecendo. Tá joia? Então, para quem gosta de ficar usando cueca aparecendo, é a raiz da coisa. É um, entre aspas, né, homossexual, né? Tem outros nomes que eu não vou usar aqui, né, usado por aí, mas é um indivíduo desse que está dizendo para os seus parceiros que naquele dia ele estava disponível. Entendeu? É a origem da coisa. Volta para a Bíblia. Querido, você está me entendendo? Que tem gente às vezes está querendo usar a Bíblia sem contexto, sem, né? Sumo sacerdote tem, além daquelas roupas do sacerdote, ele usa uma placa que cobriu o peito, um manto, um avental e uma faixa sobre a cabeça. A única parte do corpo de todo o Cohen que permanecia descoberta era os pés. E, é claro, as mãos, que ele tinha que pegar em alguma coisa. É o que aparecia dele. Deixa eu acelerar aqui. Já falei disso. Vou pular essa parte. Sumo sacerdote, ele carregava dentro do peitoral, né? Diz no mundo judaico, diz um grupo do mundo judaico, que tinha um pergaminho, que ele era chamado de Urim e Tumim. Outros dizem que o Urim e Tumim eram 2 pedras, tá? Bom, um fato é, a placa do peitoral, além de ser chamada simplesmente de Roshem, era também conhecida como Roshem Mishpat. Mishpat significa sentença, juízo. Uma vez que a decisão final sobre cada assunto duvidoso era alcançada através da iluminação das pedras. Tá? Bom, o que o sacerdote carregava dentro do peito? O nome. Diz alguém que ele carregava os 72 nomes do Eterno. Tá? Diz alguém. Detalhe é o seguinte: de onde foi tirado na Bíblia os 72 nomes do Eterno? Exatamente nesse texto aí, ó, Êxodo 14, 19, Êxodo 14, 20 e Êxodo 14, 21. 3 versículos, tá? E aqui eu coloquei os 3 versículos, olha lá, em hebraico. Os 3 versículos, eles estão ali, né? Os 72 nomes, cada versículo daquele tem 72 letras, tá? E os 72 nomes, chamados nomes do Eterno, eles são feitos da seguinte forma. Olha lá, no verso 20, no 19, pega a primeira letra do versículo. No verso 20, pega a última letra do versículo. No verso 21, pega a primeira letra do versículo. Junta as 3 letras, forma-se um nome. Tá? Isso aí é o que o mundo cabalístico chama de os 72 nomes do Eterno. Então, eles são assim compostos. Tá? Como é que ficou? Ficou essa tabelinha aí, ó, os 72 nomes do Eterno. Eu não vou me ater a isso, eu só estou te mostrando, né, como é que funciona, como é que é a raiz da coisa, como é que ela foi composto. Tá joia? Aí, temos aí um detalhe que é o seguinte: mundo cabalístico, e aí entra o problema, né?
você tem uma tabela de 72 nomes, e cada um desses nomes, olha lá, formando grupos de 18 nomes, você tem 4 grupos de 18, que vai dar o tetragrama, né? Então, olha lá, o primeiro nome você tem VHV, segundo nome, VHV forma Verru, tá? O segundo nome, você tem YLY, forma Ieli, tá? Terceiro nome, você tem um S, um I e um T, você forma a palavra Seiat. E assim, cada conjunto daqueles nomes ali, cada conjunto de 3 letras é um nome, dizendo que é um nome dado ao Eterno. Entendido? Rabino, qual é o problema disso? O problema é quando o mundo cabalístico pegou cada nome desse e aplicou ele dentro de um contexto chamado energia. Aí está o problema. Tá? No mundo cabalístico, eles vão dizer que cada nome desse emana uma energia. Tá? Aí está o problema. Né? Por exemplo, se você olhar lá no primeiro, né, que é da direita para a esquerda, VHV, né? Tá? Como é que seria esse nome? Verru. O que ele simboliza no mundo cabalístico? Túnel do tempo. Aí tem o segundo, né? E Eli, o que significa Eli? Recuperando a luz. Aí você tem o terceiro, né? Terceiro, Seiat. O que significa? Criando milagres. E assim vai. Ah, irmão, eu preciso de um milagre. Então eu vou invocar a energia da letra Sim, da letra Yud e da letra Tet, que forma Seiat. Está entendendo? Aí é um problema. Entendido? Né? Mas, biblicamente falando, você tem lá naqueles versículos bíblicos, formulando 72 nomes atribuídos ao Eterno. Na verdade, esses 72 nomes aplicam a entidades espirituais que estão a favor do Eterno, ou seres espirituais. Tá? Eles falam 72 nomes do Eterno, mas na verdade são seres que teriam esses nomes. Tá joia? Rabino, está na Bíblia os 72 nomes do Eterno? Está. Te mostrei da onde que foi que saiu os 72 nomes. Tá? Posso usar? Vou usar os 72 nomes porque eu quero que essa energia desses nomes vigia. Amém? Por exemplo, existe um nome lá naquela listinha, que é o nome Kehat. Sabe o que significa? Essas letras é o Kaf, o Rei e o Tav. Qual que é a energia delas? Eliminando o estresse. Eu vou invocar esse nome para mim eliminar o estresse. Está entendendo o problema? Aí está o problema. Eles existem, estão lá na Bíblia, né? Vamos encerrar aqui que o nosso tempo já acabou. Deixa eu pegar aqui só para terminar. Olha lá, ó. O sumo, ou melhor, sacerdote, né? A vestimenta do sacerdote, olha lá. Uma túnica branca, né? O cinto e o turbante na cabeça. Olha lá como é que ele era enrolado, né? Ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha lá. O sumo sacerdote. Ok? Olha lá a roupa branca por baixo, como o outro também tem. E por cima, né, uma segunda vestimenta, né? Ok? Amém? Né? Big D. Kohanim, roupa do Kohanim. Né? Mitztenet, tiara, tits, lâmina de ouro,
rochem, peitoral, cotonete, túnica, avinete, cinto, efod, meil, manto, mirhanassaim, calças, né? Então está aí a ordem, as vestes do sumo, né, no Kohen Gadol. Amém? Aí eu pus uma fotinha lá, só para você ver um perto do outro. Joinha? Só para você ter uma noção. Querido, olha para o seu irmão e pergunte: posso fazer uma roupa dessa para mim? Sim ou não? Não. Nada do tabernáculo pode ser copiado. Amém? Fazer cópia, falar que é tabernáculo, falar que é isso, não pode. Tá? Inclusive o Eterno tem uma palavra dura, falando até do incenso. Ele falou: qualquer pessoa que copiar isso para cheirar, eu elimino ele. É para você ver como é que o negócio é sério. Né? Na internet você vai ver aí, né, alguém dizendo-se ser alguma coisa, dando estudos, vestido como se fosse o Kohen Gadol, né? A Bíblia diz que não podia ser copiado. Amém? Então, se você quiser, né, fazer, não pode. Coloque sobre os teus pés, nós vamos orar. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Adonai, em nome de Yeshua, o Mashiach, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Oramos pedindo que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar tua bondade, a tua rica e infinita misericórdia. Em tudo, Adonai, pedimos que o Senhor nos abençoe. Desde já te bendizemos, desde já te agradecemos e oramos em o nome de Yeshua, a Mashiach. Amém? O Eterno nos abençoe. Beshem e Yeshua. Estude com o Rabino Moshe Keller. Seja um aluno do Talmidim Centro de Estudos. Cursos de Teologia Judaica Messiânica de alto nível e preço acessível. 100% online. Estude onde quiser. Crie você mesmo a sua rotina de estudos. Você ficará impactado com as riquezas de cada conteúdo. Estudos como você nunca viu. Seja um bacharel em Teologia Judaica Messiânica por apenas R$ 49,90 mensais. Faça agora mesmo sua matrícula. Acesse nosso site e garanta a sua vaga. talmidimcentrodeestudos.com